Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão e um comentário do que nós estamos vivendo na igreja atual. Sabia que a igreja, ela tem um papel fundamental no mundo? Quando eu digo a igreja, aqueles que vivem da palavra, aqueles que acreditam na palavras, aquele que tem como a palavra de Deus uma regra de fé e prática. Então, a Bíblia ela tem um poder muito grande no mundo para traçar uma sociedade melhor, mas bem melhor do que nós estamos tendo hoje. Então, eu estou começando essa conversa comigo, com você, para que você possa ter fazer uma reflexão, na verdade, do que é a palavra, do que é a Bíblia. E se nós precisamos, ou, vamos dizer assim, trazer a Bíblia à realidade, ou precisamos de leis de homens que venham traçar uma sociedade melhor, uma sociedade onde o povo viva bem. Será que nós precisamos de pessoas, de homens que possamos chamar de seu, para termos um mundo melhor, um país melhor, ou necessariamente precisamos somente da palavra de Deus? Eu gostaria de trazer aqui, refletir com vocês, algo que tem, vamos dizer assim, tem me chamado a atenção demasiado, devido a alguns momentos, vamos dizer assim, pragmáticos em relação à palavra, em relação ao que nós estamos vivendo, aonde nós estamos pegando alguns focos, tá certo? E trazendo para dentro de uma discussão que a Bíblia já diz, mas só que nós estamos discutindo, trazendo para a discussão, vamos dizer assim, o pecado, e não a causa do pecado, mas o pecado já feito, o pecado já realizado. Então, bem, nós vamos trazer na pauta essa discussão. Eu gostaria de contar com sua compreensão, que você assista o vídeo até o final e deixe sua opinião aqui embaixo. Aqui embaixo tem um negócio, um comentário, você traga seu comentário e coloque ali. Tá certo? Eu peço a você humildemente, você que está me vendo, você que está assistindo agora, chegou agora no canal, meu nome é pastor Pedro Ideilton, eu sou pastor de uma igreja aqui em determinada cidade, tá certo? Então, eu peço a você humildemente que você vem aqui, ó, vem aqui, tem o nomezinho, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha esse vídeo. Vamos trazer uma discussão sobre o que está acontecendo dentro de um contexto bíblico. O que nós estamos discutindo, veja só, nós estamos trazendo algo à discussão, mas estamos esquecendo do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que trazer para nós a realidade do que é o pecado. Quando Deus chamou Moisés lá no Monte Horebe para dar as leis, ele estava dizendo, olha, aqui está a conduta que a sociedade deve ter. Então tem as 10 leis, mais 603 ordenanças que organizava uma sociedade. E foi colocado imposto. Mas mesmo assim, nós percebemos que a sociedade daquela época pecou. Então hoje nós estamos trazendo uma discussão sobre aborto, sobre drogas e o que mais? Sobre a droga, aborto e a droga. Esse é o foco que está sendo debatido, está sendo colocado em prática, está sendo colocado na prática. Ou seja, o aborto é pecado? É pecado. O aborto é crime? É crime. A liberação das drogas é pecado? É pecado. É crime? É crime. Quem é que apoia o aborto? Ninguém. Ninguém, no seu bom senso, apoia o aborto. É porque é pecado. Alguém no bom senso apoia as drogas? Não. No seu bom senso, não. Tá certo? Aquele que tem a mentalidade corretamente? Não. Porque é pecado. Então, você prestou atenção num fato interessante? Nós estamos resumindo o que é pecado em 2 pontos. E estamos batendo nesses 2 pontos com direito.
verdadeiramente com direito. Temos que bater, sim, nesses dois pontos, principalmente. Que é o quê? O aborto e as drogas, a liberação das drogas. Temos que bater, porque é pecado. E esses dois pecados aqui, eles nos levam para onde? Para o inferno. Se você perceberam algo interessante, nos leva para onde? Para o inferno. Ponto final. Agora eu pergunto, a grande questão é só isso que leva você para o inferno? É só esses pontos que levam a gente para o inferno? São esses dois pontos que nos levam, vamos dizer assim, não nos leva para o reino de Deus? Só são esses dois pontos? Bem, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Porque, veja bem, como nós podemos combater o aborto? Como? A Bíblia é muito clara sobre isso. Como é que nós devemos combater o aborto? Mas você percebe, atenção, que eles estão combatendo o aborto, mas não estão combatendo o sexo ilícito. Você percebeu isso? Sim, você percebeu que muitos estão combatendo o aborto, mas não estão combatendo o sexo ilícito, ou seja, a fornicação? Vamos lá, veja bem, pega a Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, pegou a Bíblia, Gálatas capítulo 5. A Bíblia ela é muito vasta em relação a isso, porque veja bem, eu sou contra o aborto, então você é a favor do sexo ilícito? Você é a favor? Não era melhor nós combatermos o sexo ilícito, porque aí não haveria aborto, porque não haveria sexo. Tem para entender isso? O que é que o diabo faz? Combate o aborto, ou seja, faça sexo, mas faça sexo seguro. Né? Você está entendendo qual é a visão? Ou seja, faça sexo, mas faça sexo seguro. Tem comprimido, tem camisinha. Mas na verdade o que a Bíblia diz é não faça sexo. Ou seja, não faça fornicação. Porque quando você faz sexo fora do casamento é o quê? Pecado. Mas vamos nesse debate aqui, que eu gostaria de ter a sua opinião. Diz assim, em Gálatas 5,19, as obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, a impureza e a indecência. Percebeu aí? Essa área aí, imoralidade, impureza e indecência, é a área do sexo. É a área do sexo. Então, nós estamos desvirtuando o contexto do pecado, estamos desvirtuando esse contexto. Para quê? Para trazer que é permitido fazer sexo, mas não é permitido abortar. Mas por que existe o aborto? Porque existe sexo. Mas pastor, quer dizer que nós não podemos ter sexo? Tem, claro. Para isso Jesus diz, crescer multiplicáveis. Está lá, está escrito isso. Agora com quem? Com a sua esposa. Com aquela mulher que você vai casar, com aquela mulher que você vai viver. Esse é o sexo seguro. É esse, não haverá aborto. Se eu tenho a minha esposa, por que eu vou querer que ela aborte? Porque quando você casa, você pode programar quando virá o seu filho. Eu posso programar com a minha esposa que no próximo ano vamos ter um filho. Vou programar, não haverá aborto. Então, mas o que é que o diabo está fazendo? O que é que o inimigo está fazendo? Nós somos contra o aborto, mas ninguém se levanta para dizer que é contra o sexo ilícito, ou seja, sexo fora do casamento. Você já viu alguém se levantar? Você já viu alguém falar sobre isso? Mas, pastor, mas isso é impossível. É impossível? Mas é pecado. É pecado. O mesmo pecado que é abortar é o pecado do sexo ilícito. Está aqui, irmão. Está aqui, ó. Olha só. As obras da carne são evidentes, sabe? A imoralidade, a impureza e a indecência. Isso é a área sexual. Lá no versículo diz o seguinte: e por esses aí não herdarão o reino dos céus. Quem pratica isso aqui não herdarão o reino dos céus. Quer dizer que você é a favor, contra o aborto, mas é a favor do sexo ilícito? Me responda aqui embaixo. Porque a gente está mudando, irmãos, o contexto da coisa. O contexto do fato. Nós estamos trazendo o sexo fora do casamento para permitido. Vocês perceberam isso, não? Estou trazendo o sexo que não é permitido eu estou falando pela Bíblia, para dentro de um contexto, tá certo, que é permitido, mas só que você não pode abortar.
Ah, você pode fazer sexo, mas você não pode abortar. Nós estamos lutando contra o aborto, enquanto deveríamos lutar contra o sexo ilícito, contra o sexo fora do casamento. Você está entendendo? Mas, pastor, mas isso é impossível. Como é impossível? Sabe por que é impossível? Porque nós não temos mais, irmão, a pregação sobre pecado verdadeiro. Dá uma olhadinha lá. Nós não temos, hoje as igrejas não estão pregando sobre isso, que é pecado, sexo fora do casamento. Quando nós começamos a pregar, começamos a mostrar que o sexo fora do casamento é pecado, falando isso, as pessoas vão entender que o aborto não existiria. Me diga uma coisa, se os jovens, se as pessoas que fazem sexo fora do casamento e não fizessem sexo, haveria aborto? Haveria o aborto? Não, porque não tem sexo. Mas nós preferimos bater, preferimos combater o aborto do que combater o pecado. Como é que é isso? Como é que é isso, pessoal? Você está entendendo? Como é que eu posso combater o aborto se o sexo fora do casamento, se o sexo antes do casamento é pecado? Quer dizer que eu, combatendo um aborto, eu posso fazer sexo fora do casamento e vou para o céu? É isso que vocês estão me dizendo? É isso mesmo que vocês estão falando? Mas, na minha visão, na Bíblia, fala que a fornicação, como está aqui escrito também, a fornicação, a imoralidade, a impureza e a indecência é pecado. E pecado não entra no céu. Porque eu sou a favor, sou contra o aborto, mas faço sexo fora do casamento, com camisinha e tomando pílula. Isso é verdade? É isso que a palavra de Deus diz? Temos que combater o sexo fora do casamento. Temos que dizer que é pecado, porque o aborto é a consequência do pecado que você cometeu antes do casamento. Ah, pastor, mas tem aquelas pessoas que são, que casam, e mesmo assim cometem aborto. Não, isso aí é outra coisa. Muitas vezes a pessoa tem um problema de doença, tá certo? Então, nós temos que parar para pensar. Temos que parar para pensar. Amados, é isso que nós queremos refletir. Eu vou trazer outra reflexão ainda mais sobre isso, mas devido ao vídeo, eu gostaria muito, muito mesmo, que você desse a sua opinião. Você é contra o aborto e a favor do pecado? Ou você é a favor, contra o pecado, tá certo? E contra o aborto? Eu sou contra o pecado e sou contra o aborto. Entendeu? Porque se não existir o pecado do sexo fora do casamento, o sexo ilícito, não haveria aborto. Entendeu? Pai do Senhor para você. Até amanhã ou até daqui a pouco. Estaremos debatendo outros assuntos. Vem comigo, deixa a tua opinião aqui, tá certo? Dá seu like, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar debatendo esse assunto.